Beirute, 12 de novembro de 2023. A cidade ainda acordava sob o ruído distante do trânsito e o cheiro salgado que vinha do Mediterrâneo, quando, em um bairro comum, sem placas, sem bandeiras e sem qualquer sinal de alerta, começava a se desenhar uma das operações de inteligência mais delicadas do Oriente Médio recente. Beirute sempre foi um palco silencioso para jogos de espionagem. Um lugar onde diplomatas, militantes, comerciantes e agentes secretos dividem as mesmas ruas estreitas. Naquela manhã específica, nada parecia diferente. Homens caminhavam apressados, cafés abriam suas portas e a rotina urbana seguia intacta. Mas por trás dessa normalidade, serviços de inteligência já acompanhavam cada passo de um homem que, segundo investigações, era considerado o principal fabricante de bombas do Hamas fora da faixa de Gaza. Um especialista em explosivos, responsável por projetar dispositivos improvisados usados em ataques de grande impacto, alguém cujo conhecimento técnico havia custado inúmeras vidas ao longo dos anos. O que tornava aquela data especial não era apenas a presença dele em território libanês, mas o fato de que, pela primeira vez, o Mossad acreditava ter todas as peças no lugar para capturá-lo com vida. Desde semanas antes, analistas haviam mapeado seus deslocamentos, hábitos, horários e contatos. Cada ligação telefônica, cada pagamento em dinheiro, cada mudança mínima de comportamento era analisada em salas silenciosas, longe dali. O alvo acreditava estar seguro em Beirute, protegido por uma rede informal de apoiadores, pela complexidade política do Líbano e pela convicção de que Israel jamais ousaria uma operação direta naquele ambiente. Essa sensação de segurança era exatamente o que tornava a missão possível. Enquanto o dia avançava lentamente, agentes já posicionados sabiam que aquele seria apenas o primeiro passo de uma cadeia de decisões que precisariam ser executadas com precisão absoluta, porque qualquer erro transformaria uma captura cirúrgica em um incidente internacional de grandes proporções, algo que ninguém envolvido podia permitir. À medida que as horas passavam em Beirute, a operação avançava para uma fase ainda mais delicada, construída muito antes daquele 12 de novembro. O homem monitorado não era um militante comum. Segundo dossiês de inteligência, ele havia começado como técnico autodidata, aprendendo a desmontar munições antigas e transformá-las em armadilhas letais. Com o tempo, tornou-se referência interna, treinando outros membros do Hamas e desenvolvendo métodos cada vez mais sofisticados para contornar sistemas de detecção. Esse histórico fez com que ele se tornasse prioridade máxima para Israel. Neutralizá-lo significava interromper uma linha inteira de produção de explosivos e conhecimento técnico difícil de substituir. Por isso, a decisão de capturá-lo e não eliminá-lo tinha peso estratégico. Interrogatórios poderiam revelar rotas de financiamento, fornecedores de materiais, nomes de aprendizes e planos futuros. Para isso, o Mossad precisava agir com discrição total. Agentes entraram no Líbano usando identidades falsas, documentos de outros países e histórias cuidadosamente construídas. Alguns se passaram por empresários, outros por funcionários de ONGs, outros ainda por turistas. Cada um tinha uma função específica, e poucos conheciam o quadro completo da missão. Essa compartimentalização reduzia riscos caso alguém fosse descoberto. Em apartamentos alugados, equipes observavam o alvo à distância, registrando horários de saída, locais frequentados e possíveis escoltas improvisadas. Nenhum movimento era feito sem confirmação cruzada. E enquanto o alvo acreditava estar apenas vivendo mais um dia comum em Beirute, a rede ao redor dele se fechava lentamente, sem pressa, respeitando o ritmo da cidade, para não levantar suspeitas. A transição para a fase seguinte dependia de um detalhe simples, mas crucial: encontrar o momento exato em que ele estivesse isolado o suficiente para ser abordado sem testemunhas, câmeras ou interferência de grupos armados locais. Esse momento começou a se desenhar no início da tarde, quando o alvo deixou o prédio onde estava hospedado e seguiu sozinho para um deslocamento aparentemente rotineiro. Para os observadores do Mossad, aquilo não era apenas uma caminhada casual, mas uma janela rara. Ele não estava acompanhado por contatos conhecidos, não utilizava veículo próprio e parecia confiante demais para adotar medidas de segurança mais rigorosas. Em operações desse tipo, confiança excessiva é um erro recorrente, e os agentes sabiam disso. A equipe de campo recebeu a confirmação final. Aquela seria a oportunidade. A partir desse ponto, cada segundo contava. Um pequeno grupo se posicionou à frente, outro atrás, e um terceiro ficou responsável por monitorar possíveis interferências externas.
Nada de armas visíveis, nada que pudesse chamar atenção. O plano previa uma abordagem rápida, silenciosa e precisa, usando técnicas de contenção física para evitar qualquer reação. Em uma rua comum, cercada por prédios residenciais, o alvo foi interceptado. Para quem observasse de longe, parecia apenas um breve desentendimento entre civis. Em poucos segundos, ele já estava imobilizado, sedado e colocado dentro de um veículo sem identificação. Tudo aconteceu rápido demais para gerar alarde. Não houve disparos, gritos ou perseguições. A eficiência da ação estava justamente em sua simplicidade. Enquanto o carro se afastava, outros agentes permaneceram na área por alguns minutos, observando se alguém havia notado algo fora do comum. A resposta foi clara. Beirute continuava sua rotina. E assim, quase sem deixar rastros visíveis, o principal fabricante de bombas do Hamas em território libanês havia sido capturado. A operação, no entanto, estava longe de terminar. O maior desafio ainda estava por vir: retirar o prisioneiro do país sem provocar uma crise diplomática ou chamar a atenção das autoridades locais. Com o alvo sob custódia, a operação entrou em sua fase mais arriscada, porque capturar alguém em silêncio é apenas metade do trabalho. A extração exigia planejamento quase matemático. O Mossad precisava mover o prisioneiro por rotas seguras, longe de postos de controle imprevisíveis e áreas dominadas por milícias. Para isso, foram utilizados veículos diferentes, trajetos alternados e horários cuidadosamente escolhidos. Cada mudança de carro diminuía a chance de rastreamento. O homem, ainda sedado, foi mantido fora de vista, enquanto agentes monitoravam comunicações locais para identificar qualquer sinal de alerta ou movimentação suspeita. Ao mesmo tempo, equipes de apoio fora do Líbano acompanhavam a situação em tempo real, prontas para cancelar ou ajustar a missão se algo saísse do planejado. A fronteira representava um ponto crítico. Qualquer erro ali poderia expor toda a operação. Segundo informações posteriores, o prisioneiro foi transferido para fora do país, usando uma combinação de documentos falsos e apoio logístico sofisticado, algo que só serviços de inteligência altamente experientes conseguem executar. Tudo precisava parecer legal, rotineiro e desinteressante aos olhos de quem fiscalizava. A retirada foi concluída sem incidentes visíveis, e apenas horas depois começaram a surgir rumores de que uma figura importante do Hamas havia desaparecido em Beirute. Nesse momento, já era tarde demais. O alvo estava fora de alcance, sendo levado para um local seguro onde começariam interrogatórios detalhados. Para o Mossad, a missão havia sido um sucesso operacional. Para o Hamas, era um golpe profundo, não apenas pela perda de um especialista, mas pela demonstração de que nenhum lugar era totalmente seguro. E essa mensagem, embora nunca declarada publicamente, era parte essencial do impacto estratégico da operação. Quando a notícia começou a circular de forma fragmentada, analistas internacionais tentavam montar o quebra-cabeça. Não havia imagens claras, não havia confirmação oficial imediata, apenas informações cruzadas vindas de fontes anônimas. Esse silêncio inicial fazia parte da estratégia. Quanto menos detalhes disponíveis, menor a chance de retaliação imediata ou pressão política direta. Enquanto isso, o homem capturado passava a ser visto não apenas como um prisioneiro, mas como uma fonte de informações valiosas. Cada detalhe de sua trajetória, cada contato e cada técnica desenvolvida ao longo dos anos poderia ser desmontado em interrogatórios longos e meticulosos. Para Israel, isso significava antecipar ataques futuros, identificar células adormecidas e interromper cadeias logísticas. Para o Hamas, significava a necessidade urgente de rever protocolos de segurança, mudar métodos de comunicação e lidar com a desconfiança interna. Operações como essa têm efeitos que vão muito além do momento da captura. Elas criam um clima constante de insegurança entre lideranças e especialistas, que passam a questionar quem pode estar sendo observado, quem pode ter sido comprometido e quais rotas ainda são realmente seguras. Em Beirute, a vida continuava, mas nos bastidores políticos e militares, o episódio era analisado com atenção. O Líbano, mais uma vez, se via no centro de uma disputa silenciosa entre forças que operam nas sombras. E enquanto autoridades evitavam comentários diretos, a mensagem era compreendida por todos os envolvidos no conflito. A inteligência israelense continuava disposta a agir além de suas fronteiras, quando considerava a ameaça significativa o suficiente. À medida que os dias avançaram, novas informações começaram a surgir,
revelando a complexidade da operação e o nível de infiltração envolvido. Especialistas em segurança apontaram que capturar um fabricante de bombas vivo é algo raro, justamente pelo risco envolvido e pela tendência desses alvos a reagirem de forma imprevisível. O sucesso da missão indicava meses, talvez anos, de preparação silenciosa. Também reforçava uma característica central do Mossad: a preferência por ações discretas, com impacto estratégico duradouro, em vez de demonstrações públicas de força. Essa abordagem reduz o risco de escaladas imediatas e preserva margens de negação plausível. Ao mesmo tempo, o episódio reacendeu debates sobre soberania, operações extraterritoriais e os limites da guerra de inteligência. Países observavam com atenção, não apenas pelo conflito específico entre Israel e Hamas, mas pelo precedente que ações desse tipo estabelecem. No entanto, dentro da lógica da inteligência, resultados falam mais alto que declarações. A retirada de um especialista em explosivos do cenário operacional altera cálculos, atrasa planos e força reorganizações internas. Cada dia em que ele permanece fora de circulação é um dia a menos de ataques potenciais. E é justamente nesse efeito acumulado que reside o verdadeiro valor da operação. Não se trata apenas de um homem capturado em Beirute, mas de uma cadeia inteira de consequências que se desdobram silenciosamente ao longo do tempo, afetando decisões, estratégias e prioridades de todos os lados envolvidos. No final, o que aconteceu em Beirute naquele 12 de novembro de 2023 não foi um evento isolado, mas mais um capítulo de uma guerra invisível travada longe das manchetes imediatas. Uma guerra feita de vigilância paciente, identidades falsas, decisões calculadas e ações rápidas que duram segundos, mas são preparadas por meses. A captura do principal fabricante de bombas do Hamas em território libanês mostrou como a inteligência moderna opera em camadas, explorando falhas humanas, rotinas previsíveis e a falsa sensação de segurança. Para o público, restam fragmentos de informação e reconstruções posteriores. Para os envolvidos diretamente, ficam lições estratégicas difíceis de ignorar. Beirute voltou à normalidade aparente, mas a história daquele dia permanece como exemplo de como conflitos contemporâneos raramente se resolvem apenas nos campos de batalha tradicionais. Eles acontecem nas ruas comuns, nos deslocamentos banais e nos momentos em que alguém acredita, por engano, que está fora do alcance de quem observa nas sombras.